Mais um relato com café. Então, pega seu café e bora para a história. Hum, essa história a minha mãe me contava quando eu era criança. Ela contava assim que acontece. E no interior sempre tem muito esses contos, né? Contos, causos, né? No interior eu adorava quando a minha mãe ia para o interior porque a gente escutava muita história. Eu sempre gostei de história. Desde quando eu era criança, eu sempre gostei. Nossa, gente, tô derrubando tudo aqui. Eu sempre gostei de história. Então, eu sempre gostei de sentar com as pessoas mais velhas, porque os mais velhos têm bastante história para contar, né? E as histórias bem arrepiantes. E parece uma coisa, né? No interior, sempre quando senta ali mais ou menos à noite ali, o povo resolve sentar para contar exatamente essas histórias de terror. Aí uma delas foi assim. A minha mãe falou que tinha no interior, assim, não é todos, né? Mas em alguns interiores, o cemitério ele sempre fica ali um pouquinho mais afastado da cidade, né? Perto das estradas, assim, né? Das rodovias e tal. E lá tinha, perto dessa rodovia, tinha um bar, né? Um bar onde um homem sempre sentava ali para tomar sua cervejinha de todos os dias, né? Era sagrado para ele sentar lá e assistir e ficar proseando, né? Proseando, conversando. E numa certa noite ele chegou lá, né, para tomar a sua cervejinha sagrada do dia. E nisso ele conversando com os amigos dele lá, conversando com a dona do bar, ele avistou uma moça do outro lado da rua. E ele nunca tinha visto aquela moça ali, né? Então ele pensou, pô, deve ser uma pessoa nova, né? Que tá conhecendo a cidade, deve estar meio perdida, né? Não sabe. Porque ela ficava olhando para os lados, assim, sabe? Olhando assim para um lado, olhando para o outro. E tipo, parecendo que tava procurando alguma coisa ou alguém, né? E nisso ele foi. E o que que ele pensou? Pô, vou embora, né? Vou. Só que homem, né? Não vou generalizar, mas ele pensou, pô, por que não, né? Aí ele foi, manobrou o carro, parou perto daquele carro, parou perto dela e falou assim: Ô moça, você não é daqui? Você tá perdida? Você quer uma carona? Né? Aí ela falou assim: Ah, eu aceito. E nisso ele entrou, era uma loira, né? Uma mulher loira, tava bem vestida, bem arrumada. E aí ele falou, ele foi começou a conversar com ela, né? Falou assim: Nossa, mas você não tem medo de andar uma hora dessa aqui pela rua, né? A cidade está deserta, uma hora desta tarde, né? E ela só ficava, não, e era assim, tipo, de poucas palavras, sabe? Não ficava muito, tipo, puxando assunto, conversando com ele, né? E nisso ele ia fazendo pergunta, óbvio, dando em cima dela, né? Querendo, né? E aí, aí ela falou, ele falou assim, explica pra mim mais ou menos onde que fica a sua casa, que eu vou. Aí ela falou assim, não, você vira à esquerda e à esquerda de novo. Aí ele falou assim, tá bom. Aí nisso ele foi indo, conversando com ela, puxando assunto com ela. E ela só ficava, não, sim. E olhava pros lados. Aí ele foi, chegou na frente do portão, né? Aí ela falou, ele falou assim, olha, então, a gente chegou, tal, é aqui, né? Ela falou, é aqui mesmo, muito obrigada, viu? Aí ele falou assim, nossa, mas toma cuidado, viu, moça? Uma hora dessa, uma moça linda dessa andando sozinha, é meio perigoso, né? Alguém pode querer fazer alguma coisa e tal. Aí ele pegou, aí ela olhou, né? Ela deu a volta no carro, parou na janela, olhou pra cara dele e falou assim: Não se preocupa, não. Eu tinha muito medo quando eu era viva, né? Agora eu já não tenho medo mais. Quando ele olhou assim, era a porta do cemitério. Aí ele ficou gelado. Na verdade, esse vira à esquerda, ele só deu a volta no cemitério e parou no portão. Onde ele tinha pegado ela, ele não prestou atenção. Menino, babado! Para pra próxima!